Só faltou botar uma bolinha vermelhinha no meu nariz e sair me chamando de palhaço. Com esses versos do Wesley Safadão, a gente começa em nosso vídeo de hoje, que a gente vai falar sobre 3 hábitos que mudam vidas e relacionamentos. Tem um título viral, assim, um título chamativo, mas eu quero falar de 3 tópicos que eu já falei de algum modo em outros vídeos aqui, mas eu vou tentar fazer uma correlação dos 3. O primeiro deles é: aprenda a perder tempo. Por que isso é importante? Perder tempo. Porque a gente acaba não querendo perder tempo, a gente acaba tendo uma visão da vida muito utilitária. Eu não quero perder tempo, eu quero economizar o tempo, eu quero poupar tempo, tempo é vida e assim vai. Mas percebe o seguinte: as melhores coisas da vida, elas geralmente estão nas coisas mais supérfluas, se tu for ver, né? Como, sei lá, sentar no parque com alguém que a gente ama muito. Isso é supérfluo. Percebe? Às vezes isso é mais bonito do que talvez um grande encontro num dia do casamento, né? Aniversário de casamento, de namorado, ou com um amigo, né? Uma grande conquista. Mas aquela coisa no ordinário mesmo, né? Aquela perda de tempo que está nessa coisa supérflua. A gente precisa de algumas coisas supérfluas na vida. E envolve perder tempo com isso. Perder tempo com quem a gente gosta. Às vezes se está tão atrás, né, de correr atrás da máquina, de ganhar tempo, de agenda, de ordem, de rotina, quando na verdade o que o sujeito mais precisa é aprender a perder tempo. Porque às vezes até quando está procurando esse grande utilitarismo, né, essa grande economia de tempo, perde-se muito tempo, né, mas perde-se um tempo com coisas que não valem aquele tempo. Sei lá, como ficar ali preso no celular, como ficar ali, sei lá, falando abobrinha, fazendo fofoca. E aí quando tu aprende, tu diz assim, cara, eu vou intencionalmente perder tempo. Eu vou intencionalmente perder tempo com o quê? Com um amigo, com minha esposa, com meu marido, com meu filho. As coisas começam a mudar. Porque a partir daí a gente começa a criar memórias mesmo significativas, compartilhadas com alguém. Percebe? A gente sempre se lembra com alguém que perdeu tempo conosco, né? Aquela pessoa perdeu tempo. Eu estava precisando de, sei lá, de alguma coisa e aquela pessoa perdeu tempo comigo. Me ajudou com XYZ. A gente lembra disso. E quando a gente faz isso também, eu perder tempo com alguém, eu crio uma memória muito bonita e significativa, tá? É isso. Procure perder tempo e procure perder tempo com alguém que tu ama, tá? Porque se tu não faz isso intencionalmente, tu vai perder tempo inevitavelmente. Provavelmente tu vai perder tempo sozinho e não vai criar nenhum tipo de memória. Esse é o primeiro hábito. Isso vai mudar a tua vida e os teus relacionamentos. O segundo, eu já falei nele em poucos vídeos atrás, que é como se tornar uma pessoa interessante. Tenha repertório. Procure ouvir histórias. Histórias fantásticas ou nem tanto. Mas aprenda a contar a história. Através disso como, né? Tu vai conseguir evocar emoções. Quando uma pessoa sabe contar história, tu sabe evocar emoções numa outra pessoa. Evocando emoções numa outra pessoa, além de tu conseguir te conectar melhor com os outros, porque é isso, percebe? Aquelas pessoas que a gente mais consegue se conectar, que a gente mais gosta de ouvir, é uma pessoa que sabe contar história. É uma pessoa que sabe falar bem, que ela sabe encadear atos, eventos, fenômenos, de um modo que nos engaja. Um filme é isso, né? A gente consegue ficar 3 horas sentado numa cadeira olhando para uma tela. Por quê? Porque alguém que sabe contar história está lá contando uma história. Claro, tem carro explodindo e tal, não sei o que. Um livro que nos agarra é aquele livro que tem uma história que nos agarrou. E eu passo lá sentado olhando para uma folha de papel, sei lá, por horas a fio também. Aprender a contar história. Lendo muito livro, principalmente. E vendo filme ajuda também. Ouvindo audiobook e tal. Isso é bom, isso ajuda. Tá? Tenha repertório. Na medida que tu tem mais repertório, tu é mais interessante porque tu consegue contar mais história. E quanto mais repertório tu tem, mais tu consegue criar lugares comuns. Por exemplo, uma pessoa que viajou para o mundo inteiro, vários países, ela consegue se conectar com pessoas de vários países, porque ela vai ter história desses países para poder contar, né?
Isso a partir das experiências, né? Mas uma pessoa que leu livros de muitas épocas, que entende de história, sei lá, né? Uma pessoa que viajou para outros lugares do Brasil consegue se conectar com outras pessoas do Brasil, né? Consegue tocar em lugares comuns, portanto se conectar com os outros. Repertório faz isso e nos torna interessante. Porque é isso, a gente cria vários, é como se a gente ganhasse vários encaixes com um monte de gente. Isso nos ajuda na nossa vida pessoal, isso nos ajuda na vida de relacionamento. Contar história dentro de um relacionamento também é legal, né? Às vezes o que se queixa da mesmice é porque é isso, às vezes é as mesmas histórias, do mesmo jeito chato e enfadonho. Experimenta contar uma boa história, tu engaja o outro, né? Tu prende atenção, tu evoca boas emoções ali com uma história. Mais do que procurar experiências muito malucas, né, juntos. Mas até as experiências malucas juntos, que é tipo assim, sei lá, casal que vai para uma viagem para tentar resgatar o matrimônio, etc. Só faz isso por quê? Porque vai ser história para contar. Né? É mais uma história, mais uma memória, tentar construir isso. Mas quando tu olha para o ordinário e o ordinário tu consegue contar de modo extraordinário, é o jogo, tá? Esse é o segundo. E o terceiro hábito é de ser brutalmente sincero sempre. Ser brutalmente sincero não é o sincericídio, que é falta de educação. Ser brutalmente sincero é tu ser real. Por exemplo, ser brutalmente sincero consigo é tu olhar no espelho e tu saber narrar quem tu realmente é em todos os aspectos, positivos e negativos. Esse é o autoconhecimento. A pessoa que tem esse autoconhecimento, ela não fica lisonjeada e ela não se sente criticada jamais. Porque a pessoa que tem esse autoconhecimento, se ela é criticada, ela diz, eu já sei, e tu não sabe da missa metade, né? Na verdade, eu sou muito pior do que isso que tu está falando. Porque quem tem autoconhecimento sabe a sua capacidade de maldade que uma outra pessoa não tem. Não vai ter isso de ti. Porque ainda que ela suponha uma maldade que tu não é capaz, vai dizer, meu filho, sei lá, porra, de onde tu tirou isso? Não sei lá, não sou, isso aí não. Esse tipo de maldade não, esse tipo de defeito não é meu. Eu tenho outros, que tu não sabe, mas eu sei. Então a crítica, ela não toca a gente quando a gente tem esse autoconhecimento. E digo mais, quando a gente tem esse autoconhecimento, ainda que a gente receba uma crítica que não seja verdade, a gente consegue analisar fenomenologicamente aquela crítica. Como? Por exemplo, uma vez falaram assim, Diego, tu é muito arrogante. Eu não gostava de ti, porque tu parecia muito arrogante. Olhando para isso, eu sei do que ela está falando. Às vezes era uma cara, sei lá, Diego com a cara relaxada. Parece que tá puto da vida, né? Sei lá. Talvez é isso, né? Realmente, eu olho no espelho e vejo, eu tenho uma cara meio de bolado com a vida. Por isso que eu procuro estar sempre, né, expressando com o rosto uma outra cara, uma outra... Porque eu sei disso. E ao mesmo tempo, tu não fica lisonjeado, que também é um risco, porque tu pode te enganar e acabar virando refém do respeito humano. Que é o quê? A pessoa te elogia e tu diz assim, cara, mas ela não sabe o esforço que eu faço para ser assim. Ou até aquela coisa, tipo, porra, tu é muito forte, ou tu é muito persistente. Porra, caraca. Tipo assim, essa pessoa não sabe o esforço que eu fiz para ser assim. Né? É justamente isso. Por isso que eu me esforço todos os dias para ser melhor, caramba. Nossa, como tu é persistente. É isso que eu venho fazendo nos últimos anos. Me tornar uma pessoa persistente. Então tu não acaba se espantando com crítica e com elogio quando tu tem essa coisa brutalmente sincero. E com os outros, essa sinceridade ajuda, porque tu acaba sendo real. Tu acaba sendo tu mesmo. E aí a relação, ela ganha... ela é de verdade. Ela é capaz de alcançar uma intimidade. Por quê? Porque tu está sendo tu mesmo com o outro. Mesmo que às vezes pareça que aquilo que tu vai ser, sendo sincero, vai ser contra a relação. Parece que não vai ajudar na relação e aí tu é daquele jeito. Mas ajuda, porque a verdade é o fundamento de uma relação íntima. De novo, isso não é motivo para ser escroto, isso não é motivo para ser mal educado. Porque tem como a gente ser muito sincero e verdadeiro de um modo educado. Certo? Sem grosseria, sem falta de educação. Tem gente que confunde as duas coisas e dá muito problema. Então, aprenda a perder tempo, porque a gente precisa do supérfluo, e perder tempo intencionalmente em coisas que realmente valem a pena. Se tu domina a intenção de perder tempo, tu não perde mais tempo. Tá? 2. Ter repertório. Tu te torna interessante, tu te torna uma pessoa que é capaz de te conectar com os outros. Tu aprende a contar história, tu aprende a evocar emoções nos outros. 3. Seja sincero
consigo e com os outros. Tu nunca mais vai ficar refém de respeito humano e de validação alheia, porque tu já te conhece. Tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje, 3 hábitos que mudam a tua vida e os teus relacionamentos. Hoje foi breve, 10 minutinhos. Fiquem com Deus. Não... se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, curte, é importante, beleza? Até amanhã, fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria e tchau, tchau.